Olá pessoal, Hernani, um dos seus professores de Geografia aqui do Focus Digital. A gente vai tratar agora uma atualidade, a gente vai tentar falar dela de forma rápida, mas sem correr, dando ênfase ao que é importante. A gente vai falar das fortes chuvas no verão de 2020. Você que é vestibulanda esse ano, fique atento. À medida que eu for me movimentando à frente do quadro, você aproveita para printar e tirar nota do que está escrito aqui, ok? Então bora lá. As chuvas que estão acontecendo agora no Brasil esse ano no nosso verão, elas são naturais? Sim, chover no verão é natural. Nós temos 6 tipos de clima, se atente a isso aí nas aulas de climatologia, né? E todos eles têm chuvas concentradas no verão, né? Alguns vão ter chuvas melhor distribuídas durante o ano todo, né? Até mesmo o nosso clima mais seco, semiárido, o clima do sertão nordestino, né? Quando chove lá nas regiões do sertão, chove no verão, né? A média maior de chuva, média climática, é maior no verão. Então, essas chuvas recentes, essas tragédias recentes, elas são naturais? A pergunta é essa. Né? Então, para acontecer essas tragédias, tem algumas ações antrópicas que contribuem. Entretanto, essas fortes chuvas, né, essas chuvas muito fortes, concentradas num curto espaço de tempo, né, há uma ala científica que vai defender que isso é um novo padrão climático, que isso vai se tornar um padrão para o futuro. Tá? E aí, dentro desse debate das mudanças climáticas, do aquecimento global, da crise ambiental, há uma ala que vai defender isso. Né, a tendência talvez de um aumento de chuvas mais fortes, concentradas num curto espaço de tempo. E quem sabe também estiagens mais longas, mais severas. Essa é a ideia. E aí, percebam que eu citei que debate é um debate entre aspas aberto pelo seguinte fato. Né? Apesar das preocupações ambientais estarem aumentando, as preocupações com a crise ambiental, com as mudanças climáticas estarem aumentando, né? Por exemplo, na Europa, a gente assiste ali em alguns parlamentos nacionais e no parlamento europeu o aumento quantitativo ali, né, percentual da participação de representantes dos partidos verdes, né, os partidos do meio ambiente. Então, essa preocupação está tomando espaço. Entretanto, hoje, os Estados Unidos é um país, por exemplo, que é um pouco crítico a essa ideia, que tem suas ressalvas com essa ideia. E o fato da principal potência do mundo ter ressalva com mudança climática, com aquecimento global, abre o debate. Você vai ter cientistas, pensadores, intelectuais que vão olhar para essa realidade e dizer que, de fato, a gente não está assistindo isso, é um efeito natural que a Terra está passando, etc, etc, etc. A aula não é sobre isso exatamente, mas lembra desse debate, essa tensão atual aí, ok? Então, ó, as chuvas foram fortes, né, em BH, em São Paulo, e aí lembra que é uma aula de atualidade, então pode ser que o dia que você viu essa aula já aconteceu uma chuva aí perto da sua casa, na região que você mora do Brasil, ou aconteceu uma chuva também perto da sua casa depois do dia que eu montei essa aula e que eu nem tive tempo de ver, né? Antes do dia dessa aula, que eu nem tive tempo de ver, não tive acesso ao noticiário. Tá? Então é uma aula de atualidade, então as informações mudam muito rápido. Então, ó, chuvas em BH, chuvas no Espírito Santo. Iconha é um município em São Paulo, né? E Iconha no Espírito Santo é um município que choveu 230 milímetros em 24 horas, num dia de fevereiro. Tá? Guarujá, em São Paulo, 282 milímetros em 12 horas. Pessoal, uma chuva de 40 e 50 milímetros distribuída em 24 horas é uma chuva forte. Tá? Então aqui a gente está falando de 282 milímetros, 230 milímetros. Tá? Aqui no caso 12 horas e aqui 24 horas. Iconha no Espírito Santo. Inclusive o exército brasileiro até interviu na cidade, ali ajudando a limpar a cidade, né? E começar a fazer com que a cidade tentasse voltar ao normal após essas grandes chuvas. Né? O que a gente tem de dados também interessantes sobre isso? Né? A gente tem aqui no Brasil o Centro de Monitoramento Nacional de Desastres e Ameaças Naturais, né? Que é o CEMADEM. Então o CEMADEM observa isso, né? Ele vai listar algumas ameaças naturais no Brasil, todas elas ligadas aos fatores climáticos. Tá? Lembra que o fato de estarmos no meio de uma placa tectônica faz com que a gente sinta muito pouco a instabilidade geológica. Né? Então disse até que o Brasil vive uma estabilidade geológica. Tá? Então, as ameaças naturais que o CEMADEM cita, dentre elas que a gente observou nesses eventos aqui chuvosos recentes, são quais? Né? As inundações, as enxurradas e os movimentos de massa, né? Os deslizamentos. Okay? Então, o CEMADEM vai listar isso. O IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, né, mediu. Isso aqui são dados do dia de hoje, do começo, né, de março, né? Os últimos 30 dias, ou seja, o final de fevereiro e o início de março, as áreas do Sudeste, né, as várias regiões dentro do Sudeste, por exemplo, choveram de 300 a 500 milímetros, e no Centro-Oeste há esse padrão parecido. Na região do Norte esse padrão aumenta um pouco, por exemplo. Né? Muita chuva, esse verão está muito chuvoso.
tá? E nos últimos 90 dias, ou seja, considerando o início de março de 2020, tá? E os 2 últimos terços ali de dezembro de 2019, a gente teve regiões dentro do Sudeste que choveram 1.200 milímetros. 1.200 milímetros, sobretudo próximo justamente a BH. A gente viu vários vídeos aí que rodaram na internet sobre BH, rodaram no noticiário, as chuvas foram muito fortes lá, ok? Isso no contexto do Sudeste. E aí, pessoal, ó, o problema é das chuvas ou o problema está no urbano? Tá? Quais são os problemas que a gente tem no urbano que no cenário de chuva desse potencializam, tá, os efeitos delas? Ó, os solos são hipermeabilizados, né? Então o asfaltamento faz com que a água não infiltre, né? Em média, né, ali a gente percebe que regiões florestais elas absorvem muita água de uma chuva, regiões de mata nativa, tá? Regiões de lavoura vão absorver uma quantidade diferente, regiões de pastagem uma quantidade menor também do que de mata nativa. E os ambientes urbanos absorvem muito pouco de uma chuva, aí, de 15% a 20% dessa chuva que cai no ambiente urbano. Então essa água vai correr, ela vai gerar uma enxurrada, que é uma das ameaças que o Semadem fala, por exemplo. As galerias fluviais entupidas de lixo, basicamente, e aí passa toda uma discussão em volta da educação ambiental, mas também que envolve algo mais estrutural, que é a coleta seletiva, que vai envolver outra coisa estrutural, por exemplo, que são os biodigestores, ou a produção de biogás em aterros sanitários. Percebe como é que a coisa é complexa e é estrutural? Tá? Ocupações em áreas de risco, e aí qual que é a questão? As famílias, as pessoas que moram em área de risco, elas vão para lá porque elas querem? Simplesmente porque elas querem? Não. A gente está falando de um setor urbano no Brasil, de uma parte do urbano no Brasil que foi muito pouco pensada, muito pouco planejada. A gente está falando de crise de moradia, os vestibulares testam isso o ano todo, né? Questões acerca da crise de moradia, as pessoas vão fazer autoconstrução, elas vão morar onde dá para morar, e elas vão muitas vezes morar em áreas de risco, tá? Rios assoreados e retilenizados, então no ambiente urbano, geralmente, mata-se o curso natural do rio, né? E aí faz-se a ocupação, né, da área da várzea desse rio, então além de você matar o curso natural dele, você coloca ele retinho, às vezes pavimenta ele, e no cenário de chuva você vai contribuir, né? Se for um cenário de chuva que ele vai ocupar a sua área de várzea, vai contribuir para o aumento da velocidade dessa água ali com a enxurrada, ok? Assoreados porque a gente mata a mata ciliar, né? Ó, mata a mata, né? Então, retira a mata ciliar, contribui para o aumento do assoreamento. Isso é um problemaço também, tá? Nos ambientes, isso tanto no ambiente urbano também quanto no ambiente mais afastado do urbano, né? Se a gente desmata próximo ao rio, ele vai tender a assorear, esse rio vai alagar mais rápido no cenário de grande chuva e ele vai ocupar a várzea dele, ok? Os prejuízos financeiros também são gigantes. A FEComércio de São Paulo, a Federação do Comércio de São Paulo, fala em milhões de reais prejuízos diários em relação a uma grande chuva. O CEAGESP, que é o centro que recebe os alimentos naturais em São Paulo, né, que é enorme, recebe ali frutas, verduras, legumes diariamente para distribuir para a região metropolitana de São Paulo como um todo, recebe de vários lugares e distribui, né? O CEAGESP teve perdas em fevereiro com a chuva, né? Vários alimentos se perderam, e lembra que isso pode impactar o preço dos alimentos também. Porque você tem uma dinâmica ali de chegada de determinada coisa. O tomate, por exemplo. O tomate chega em determinados dias e tem a sua saída. Se você tem um prejuízo em um dia, em 2 dias, em 3 dias, vai faltar tomate nos mercados, né? Nos hortifrutis, e aí você pode tender a ter uma subida do preço, né? É aquela velha relação lá de demanda e de oferta, ok? Então, e aí a partir disso a gente fala do Estado, né? E como é que o Estado brasileiro se comporta nisso? Pensa que aqui já tem um problema muito estrutural para resolver, que a gente falou, alguns problemas estruturais, tá? Aqui a gente também já percebe, né, uma ação estatal ali por meio do monitoramento, né, etc. Mas aqui, ó, a gente tem uma lei, por exemplo, que é a Lei 12.608, de 10 de abril de 2012, né, que criou, né, que unificou ali a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil. E com qual intuito? Vou ler aqui para vocês corretamente o resumo dessa lei para não ficar nas minhas palavras. Ó, né? A instrução normativa, a partir dessa lei de 24 de agosto de 2012, estabelece procedimentos e critérios para decretação de situação de emergência, que está aqui no quadro, e estado de calamidade pública, e para o reconhecimento federal das situações de anormalidades decretadas. Olha a colinha que eu botei aqui para gente. Ó.
Quando um município, por exemplo, um estado decreta, né, calamidade pública, uma das coisas que ele está fazendo é acelerar o processo de poder contratar serviços para tentar diminuir e mitigar os problemas de um desastre. Então o município teve lá uma queda de barreira, deslizamento, e esse município não dispõe, né, dos números lá de tratores, de caminhões necessários para, quem sabe, liberar aquela via ali onde houve esse cenário de deslizamento, de movimento de massa. Então ele decreta a calamidade pública e contrata uma empresa rápida sem licitação para poder tirar aquilo que deslizou, né, aquele solo que desceu, que está ali numa via, fechando uma via. O estado de emergência, né, esse município declara que ele não tem condições sozinhos de lidar com essa questão. Então ele precisa da ajuda da sua unidade federativa, do seu estado e ajuda de Brasília, ajuda do governo federal. Então, pessoal, para dar conta de monitorar essas chuvas, treinar a população, né, no cenário de alerta, que a população precisa evacuar, tá? Um outro cenário que você precisa resolver esses problemas aqui, ok? Que é muito estrutural, que é bastante complexo. E impor essa política fazendo com que União, né, Distrito Federal, vamos considerar, estados e municípios dialoguem, fica bem complexo. Então tem municípios que não têm condições de combater isso no primeiro momento, né? Então precisa da ação estatal e da ação federal ajudando para que você consiga mitigar e diminuir os danos dessa grande chuva, desse grande desastre que pode ocorrer em qualquer ambiente, sobretudo onde há áreas de risco ocupadas, né, com maior declividade, onde os solos são impermeabilizados, onde você tem muitos rios e muitos córregos retilinizados em muitas cidades, e aí esse cenário ele vai só se agravando. Então a gente assistiu grandes chuvas no passado brasileiro, recente, assistindo grandes chuvas esse ano, e provavelmente nos próximos anos vamos assistir desastres gerados também por grandes chuvas. Então, pessoal, fica aí essa noção rápida, essa passada rápida sobre esse tema, essa atualidade que foram as fortes chuvas esse ano, tá? Percebe que é bem complexo, mas fica aí para vocês continuarem os estudos para esse ano e também para a vida, né? Porque esse é um tema que pode, né, já pode ter afetado algum de vocês, pode vir a afetar, então para que a gente se conscientize acerca disso e cobre as autoridades, cobre quem de fato deve ser cobrado acerca dessas questões. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.